explicações a seu patrão, eis que a função do servo é servir como se não tivesse olhos, ouvidos ou boca. Foi assim que, obedecendo a Marcus, ele próprio organizara a referida rede de espionagem para descobrir que Serapis, a mulher desejada, estava vivendo junto de outro homem ou sob a sua dependência afetiva. Tal informação produziu uma onda de revolta em Marcus, que deliberou arrumar uma forma de afastá-la do novo protetor. Assim, Tito passou ao relato da ida de Marcus ao cemitério da Via Nomentana, na reunião dos cristãos, na noite anterior ao aprisionamento de Policarpo, tanto quanto, do dia seguinte, ao seu comparecimento junto aos responsáveis pela administração pública como delator do referido encontro, com vistas a conseguir que os benfeitores de Serapis, que lá se encontravam reunidos também, fossem presos e executados, liberando seu caminho para a conquista do troféu de seu afeto. Isso produziu a detenção de Cláudio Rufus Décio, cujo destino, para ele, Tito, era desconhecido desde então. No entanto, depois de ter sido bem-sucedido no afastamento dos protetores da mulher, Marcus entabulara o sumiço dos filhos aleijados bem como a retomada da pequena jovem para que, com esse trunfo nas mãos, convencesse Serapis a voltar a viver em sua companhia, sobretudo porque, em momento algum, seu nome apareceria envolvido nos trágicos acontecimentos, ocultado por subornos e protegido pela ação de seus servos. Foi aí que lhe fora atribuída a função de acompanhá-lo no processo de envenenamento de Domício, tanto quanto lhe tocou seguir com os dois outros, sequestrados, para garantir que seriam exilados para muito longe. O relato de Tito era assaz repugnante, a demonstrar a ardilosa conduta de Marcus, a sua astúcia viperina, o desejo de moldar todos os fatos aos seus interesses, custasse o que custasse. E, por que você, agora, revela todos estes pormenores tão prejudiciais ao seu antigo benfeitor? Perguntou o sérvio. Como já lhe revelei anteriormente, senhor juiz, sempre chega na vida de um homem o momento da suprema vergonha a ser encarada. Eu mesmo sabia que as atitudes de meu patrão eram indecorosas, mas a condição de serviçal, na longa tradição de nossos ancestrais, sempre fora aquela de manter-se fiel e discreto. Todavia, durante a viagem que levou os dois infelizes ao seu triste destino, algo estranho me aconteceu. Parece que a voz interna de severos juízes se fizeram ouvir em meu íntimo, como a me prepararem para que começasse a pagar pelos meus erros do passado. Eu também carrego comigo certas condutas que, agora, me fazem um homem menor diante de meus próprios olhos. Tive um sonho, e o senhor sabe muito bem como nós devemos respeitar os sonhos que temos, no qual um juiz severo e bondoso me pedia para não prejudicar os meninos exilados, pois eu mesmo tinha severas contas para acertar com a justiça soberana dos deuses em decorrência do abandono a que eu próprio relegara certa jovem e o filho de nosso amor fogoso. A figura de Sabina me atormentava a consciência. Engravidara a jovem por quem me enamorara e, fugindo dos deveres, abandonei-os à miséria. Nunca mais voltei à sua casa, mas soube que ela fora expulsa do lar e precisara fugir para não ser morta pelos parentes, ultrajados com a gravidez sem pai declarado ou conhecido. Considerada reles prostituta, ficava a imaginar o que seria de sua vida, sem que isso me desse coragem para ir em busca de ajudá-la. Pensei em esquecer e, no cipoal dos prazeres da juventude, entre as bebedeiras e as outras mulheres fáceis, me permiti entorpecer a dor da consciência, procurando tornar esse fato como algo normal na vida de jovens imaturos. Afoguei-me em gozos efervescentes, embebedando-me no vinho fácil das aventuras e conquistas que se sucediam para logo mais serem substituídas. No entanto, a viagem silenciosa e lenta no barco, obrigara a ter que me manter sóbrio e lúcido, o que, certamente, fez voltarem à tona os fantasmas de minhas culpas. Deixei o porto de Narbonne e regressei pelas estradas até a capital, perseguido pelos remorsos e pela lembrança de Sabina, moça que sempre amei, mas que não tive suficiente coragem para ajudar. O ancião que me apareceu em sonho me dissera para que fosse bom para com todos, pois isso seria o início do meu resgate,
pelo abandono do filho e da mulher amada, mas que eu me preparasse para o dia em que esse encontro pessoal, efetivamente, viesse a acontecer. Que por mais que eu fugisse de tudo e de todos, jamais conseguiria escapar da lei soberana. E foi mais cedo do que eu imaginara que o referido encontro se dera. Tão logo cheguei em Roma, a buscar a esperada recompensa pelos meus serviços fiéis e meu silêncio, eis que Marcus me solicita o último ato de violência da própria consciência, a atestar, diante do tribunal, que o patrão não estivera em Roma no dia do sequestro dos meninos e da morte do outro. Pessoas o haviam incriminado e ele necessitava livrar-se da acusação. Não seria a primeira vez que ele se valeria de seu dinheiro para construir a verdade que lhe fosse mais conveniente e que permitisse que uma outra pessoa, mais pobre, menos nobre, sucumbisse no pantanal da dor, fazendo com que a mentira se transformasse em realidade. Ele me pagaria ainda mais pela confirmação, aqui, perante vossos ouvidos, do relato que o inocentaria de qualquer crime. E eu vim para cá com a clara disposição de realizar mais este favor ao meu senhor, quando percebi que a pessoa que seria incriminada como assassina era a mesma moça que eu abandonara grávida na minha juventude trisloucada. Meu coração não conseguiria ser, novamente, o algoz da mesma criatura. Entendera, por fim, o caráter do sonho premonitório que tivera, a preparar-me para este encontro fatídico de meu destino. Diante de meus olhos, estava Marcus com seu dinheiro, Sabina, com sua inocência e eu com a verdade dos fatos e minha culpa. Entre eles, eu me punha como que poderia começar a corrigir o erro do passado falando a verdade ou como que abraçaria a mentira para ficar rico e infeliz pelo resto de meus dias. E, nesse ponto do depoimento, Tito já não conseguia falar sem conter as lágrimas que lhe visitavam os olhos aos borbotões. Sem controle diante da verdade amarga que revelava, não conseguira mais manter-se de pé diante do juiz. Ajoelhara-se ante o magistrado, como a revelar a sinceridade de seu depoimento através da humilhação, a mesma a que se obrigava diante de Lélia, confessando seus erros como um sincero devoto dos deuses abrir-se diante de suas estátuas, nos impulsos do pedir perdão para os próprios deslizes. Pensar em Sabina, presa, culpada por um crime que eu sabia não ter ela cometido, incriminada pela minha palavra ignominiosa, seria o pior de todos os venenos que meu ser poderia ingerir. Já não bastava a dor pelo erro do passado a me pesar como uma montanha que me esmagava por dentro? Então, meu senhor, não posso ser melhor do que já fui? Se essa moça sofreu tudo o que sofreu por minha causa, não poderia eu, ao menos tardiamente, começar a corrigir meus atos nefandos, impedindo que sofresse mais ainda como culpada por um delito que não cometeu? E se isso me custasse a própria vida, esteja certo, meu senhor, eu a entregaria feliz, libertando-me de meus próprios fantasmas. Jamais a havia encontrado antes do dia de hoje. No entanto, parece que nunca me afastei de seu ser. Sua imagem me povoava os pensamentos todos os dias e a lembrança de seu rosto triste e preocupado do último encontro continuava a marcar minhas visões íntimas. Estou certo de que, falando a verdade, não estou salvando apenas Sabina de um destino injusto e doloroso. Estou salvando a mim mesmo da tragédia mais amarga de minha vida. De joelhos diante de vossa autoridade eu estou me declarando livre, enfim, do martírio de ter sido covarde um dia. Finalmente, senhor juiz, hoje eu posso dizer que sou um homem. Preciso fazer mais para que Sabina se sinta reparada pelos meus equívocos, mas, agora, aqui de joelhos, eu me sinto de pé diante do futuro, vencendo em mim próprias mazelas da covardia, da venalidade, do servilismo, da ambição que faz homens serem ricos no bolso e miseráveis na alma ao mesmo tempo. Já não temo nem a justiça de César, nem a presença de Marcus, nem a prisão que me pode encarcerar o corpo, nobre magistrado. Hoje, já não tenho mais medo de mim próprio. Talvez o senhor, homem que nunca errou como eu, não imagine o que é carregar o peso da culpa por tantos anos e, por fim, livrar-se dele. E prorrompeu em uma mistura de lágrimas e sorrisos, batendo no próprio peito,
como se desejasse expulsar de seu íntimo os últimos resquícios da própria indignidade. Não sabia ele que, ao seu lado, o mesmo venerável espírito daquele sonho, o velho e querido Simeão, se encontrava fortalecendo-lhe a determinação, para que seu depoimento, pelo espontâneo e firme, apresentasse a marca da mais pura e lídima verdade. Ao mesmo tempo, para que ele não se intimidasse diante das possíveis reprimendas decorrentes de sua participação pessoal nos delitos de Marcus, a presença espiritual de Simeão procurava garantir-lhe essa convicção intimorata e essa força espiritual que somente os que se escudam na verdade podem sentir para sempre, como força libertadora de todas as amarras, como porta de passagem para a luz de uma vida com sentido. Ávida na mentira produz uma atmosfera turbulenta e turva, como as águas reviradas de um pântano. Ávida na verdade se assemelha a um riacho pedregoso de águas cristalinas e transparentes, frescas e oxigenadas, onde todos podem beber até se saciarem, sem medo. Essa era a opção que, finalmente, Tito estava fazendo naquele momento, ajudado pelas forças de Simeão que, sem intervirem em sua vontade, serviam-lhe de respaldo, de fator equilibrante, de ponto de apoio para que o rapaz não perdesse a lucidez diante da exteriorização das próprias culpas, comprometendo a integridade do depoimento com a suspeita de estar com as faculdades mentais adulteradas. Entendendo o estado do servo de Marcus, emocionado igualmente por sua coragem, pelo seu testemunho naquela sala de audiências públicas, o ilustre magistrado deu-se por suficientemente esclarecido e determinou que ele fosse reconduzido ao local em que se via detido, afastado de Marcus, para não lhe receber as pressões diretas ou indiretas. Antes que Tito fosse levado ao seu destino, no entanto, o magistrado lhe disse: engana-se você, meu filho, a pensar que dentro de mim não exista culpa decorrente de erros cometidos ou de condutas incorretas. Este julgamento, pelo que estou entendendo, também está sendo uma forma de me redimir diante de minhas próprias misérias e equívocos do passado, Tito. Por isso, também compreendo seus motivos pessoais. Eu também partilho deles nesta hora em que a vergonha das próprias fraquezas vai sendo transformada em força que nos faz reformar a própria vida, na construção de uma dignidade que não depende de cargos ou de aparências, mas que é pulsante e verdadeira, na riqueza ou na miséria, no poder ou no anonimato. E assim dizendo, autorizou aos guardas que conduzissem o depoente até o cárcere, onde aguardaria a deliberação final do magistrado. Restava ao juiz escutar Marcus, o maior implicado em todas estas teias abjetas e vis. Enquanto esperamos o desenrolar do seu depoimento, entretanto, observemos como estão as coisas no mundo espiritual. Antes do julgamento, Drusila, a antiga esposa, liderando os processos persecutórios de Marcus, Serapis e Lélia, mantinha-se toda eufórica, controlando a situação em todos os detalhes e fazendo com que Marcus não atendesse à solicitação de não levar as coisas até o limite, forçando a verdade, devolvendo Lúcia a Serapis ou, pelo menos, não pretendendo prejudicar as já tão infelizes mulheres. Tal inspiração lhe fora transmitida em sonho pelo próprio Zacarias, com o fito de impedir que uma tragédia de grandes proporções se delineasse na vida de todos, simplificando o resgate de seus erros, modificando para melhor a jornada dos envolvidos e acabando com os conflitos. No entanto, enovelado pelos próprios pensamentos viciosos e pelas interferências do espírito que aceitara como fonte de intuições criminosas, Marcus não dera qualquer valor às solicitações do bem, preferindo seguir com suas planificadas estratégias, alimentadas pelo fato de descobrir que Lélia, a antiga suspeita de envenenamento, encontrava-se novamente no centro de outro crime da mesma natureza. Até aí, Drusila também seguia soberana, acreditando que seus atos e projetos estavam dominando o panorama das personagens a quem devotava ódio mesquinho e desejo de vingança. No entanto, sobre eles todos, pairava a soberana sabedoria que, permitindo que todos estes mecanismos mobilizassem forças inferiores, na verdade os estava usando para que a verdade de todos os crimes viesse à tona, restabelecida a efetiva ordem dos fatos, patenteando as reais responsabilidades por todos os crimes.
Foi assim que, sem controlar Tito nem Lélia nem Serapis, Drusila começou a ver ruir em seus castelos no mal. A prisão de Marcus correspondeu a um verdadeiro golpe em seus projetos, enfurecendo-a de tal maneira, que as próprias feições espirituais, por si só deformadas, assumiram a monstruosidade de difícil e imprópria descrição. Pelo fato de estar jungida a Marcus, como aquela que dirigia seus pensamentos num processo simbiótico estranho e muito comum entre encarnados e desencarnados que se sintonizam, Drusila como que se vira detida também na mesma cela. No entanto, em vão fazia esforços para sair dali, como um encarcerado que procura deixar os limites estreitos da prisão onde se vê encerrado. Isso porque os espíritos superiores, que tudo observavam de mais alto, produziram também linhas de força que mantinham Drusila e a maioria dos seus mais próximos a seclas, detidos no mesmo ambiente. E se as acomodações materiais eram desfrutadas apenas por Marcus, no mesmo ambiente, do lado invisível, havia uma verdadeira multidão de entidades presas, todas agitadas e surpresas com o fato de não poderem sair dali. Pouco acostumadas ao processo de reclusão daquele tipo, voltavam-se contra Drusila, como a lhe exigir que desse um jeito naquilo. Afinal, ela era aquela que os dirigia, aquela que os havia convocado para a vingança, aquela que se arvorara em cobradora de Fúlvia, Pilatos, Sulpício, a transferir para a nova jornada carnal daquelas almas os processos de perseguição e de reparação violenta dos erros perpetrados. As entidades, até então iludidas pelas suas promessas de vingança, sentiam-se enganadas, levadas a uma armadilha que não supunham capaz de detê-las. Todas se voltavam contra a Drusila, cobrando-lhe a liberdade. "Tire-nos daqui, sua megera mentirosa, sua demônia traidora", gritavam uns. "Você nos traiu, sua víbora", falavam outros, ameaçadoramente. "Se você é tão poderosa como sempre disse e pareceu ser, saia daqui e nos leve junto." Os desafios eram contundentes e chegavam às portas da agressão. Tendo se transformado em um monstro de expressão horripilante, muitos dos que se viram na mesma situação se intimidaram, buscando se afastarem o máximo possível. No entanto, outros havia que não se importavam com o estado desequilibrado ao extremo daquela triste alma. Ao se ver assim intimidada, Drusila percebera o problema que tinha pela frente, já que, ela própria não conseguia deixar o ambiente onde se via reclusa, não importava o que fizesse para sair dali. Sem ter como resolver a questão, Drusila apresentou como único argumento a ação de forças do Cordeiro a impedir que a justiça fosse feita. No entanto, prometia ela, assim que Marcus saísse para ir ter com o magistrado, todos sairiam junto com ele. Nem ela sabia se isso seria possível, mas, como não tinha outro argumento, preferiu liberar-se das pressões insuportáveis de que vinha sendo objeto, usando tal perspectiva de fuga no momento oportuno. Não sabiam eles, no entanto, que do mesmo modo que os homens haviam instaurado naquele local a casa da justiça terrena, a bondade superior havia, também, implantado naquele mesmo ambiente, a casa da justiça celeste, de forma a apresentar a estrutura que lhes serviria de espécie de tribunal das próprias culpas, aproveitando-se do ensejo com que as culpas humanas iam sendo averiguadas e remediadas. E do mesmo modo que as duas mulheres de Tito já haviam sido ouvidos pelo magistrado, começaram a ser retirados da cela espiritual, um por um, os diversos espíritos que se haviam compliciado com Drusila para as vinganças aos envolvidos naqueles crimes. Eram levados a salas onde os processos de julgamento não se viam eivados pelas influências e interesses humanos. Cada qual, antes de ser interrogado pelos 3 juízes que tinham diante de si, era postado diante de pequena tela individual, na qual sua vida era apresentada integralmente, num processo de rememoração rápida, nos lances mais dramáticos ou dolorosos, belos ou tristes, como a lembrar ao indivíduo dos compromissos que ele próprio assumira pelas atitudes já cometidas um dia. Além do mais, certos lances de vidas anteriores também lhes eram rememorados para que as causas de ontem pudessem ser entrevistas nos efeitos de hoje e os porquês acabassem entendidos.
Cada um que visualizava a apresentação não consumia mais do que poucos minutos para inteirar-se dos fatos que lhe correspondiam e, em nenhum caso, um único espírito ousou questionar a correção das cenas. Quando terminavam de ver, geralmente, estavam em prantos de vergonha ou de arrependimento. Depois disso, entidades generosas os levavam até a presença dos 3 magistrados. Um deles, dando-lhe as boas-vindas àquele tribunal, perguntava se o indivíduo tinha alguma dúvida sobre o que havia visto ou se discordava de alguma coisa do que havia constatado. E um por um, todos foram unânimes em reconhecer que não havia nenhuma mentira ou nenhum exagero. Alguns perguntavam o que era aquilo, porque se tratava de uma forma estranha de relembrar. Outros perguntavam se aquele era o tribunal dos deuses de Roma, acostumados aos seus modos religiosos tradicionais. Para todos os espíritos ali submetidos à avaliação, uma resposta fraterna e esclarecedora era dada pelo magistrado espiritual que lhes dirigia a palavra. Nenhum dos averiguados, no entanto, se queixou de serem mentirosas aquelas imagens. A seguir, o segundo magistrado lhes perguntava se achavam corretos ou justos os seus atos, adequadas ou boas as próprias atitudes. Se eles achavam que o que haviam feito guardava alguma ligação com a justiça superior. E, invariavelmente, a confusão, a perplexidade, a vergonha, o arrependimento, o erro, a culpa, eram as respostas que emitiam, ao perceberem que eles estavam fazendo coisas más contra pessoas que eles haviam beneficiado de alguma forma, hipnotizados pelos tentáculos vingativos de Drusila. Alguns haviam sido alistados pelo simples prazer da aventura de perseguir por perseguir, outros para conseguirem créditos que lhes permitissem solicitar ajuda em outros processos de vingança que lhes interessava instaurar. Nesse momento, o choro convulsivo se tornava mais amargo, porque os espíritos se viam diante de si mesmos, sendo chamados a revelar o que eram pelas próprias palavras. A um ou outro mais difícil ou menos disposto a compreender a própria condição, era-lhe facultado voltar ao aparelho para averiguar mais um pouco de si mesmo, coisa que poucos aceitavam fazer, antes de reconhecer a própria culpa. Dali não havia como fugir. O ambiente sóbrio e imponente daquelas entidades divinizadas, ao olhar despreparado dos espíritos imaturos, representava um fator magnetizador, como se não fosse necessária a presença de guardas, de grades ou de ameaças. Não faltou quem, nesse momento, se ajoelhasse diante dos juízes, como que a se confessarem diante dos próprios deuses de suas crenças mundanas, surpreendidos na prática de coisas erradas. Depois, então, que esta segunda etapa de despertamento acontecia, o terceiro juiz se dirigia ao averiguado, perguntando-lhe: meu filho, qual é a punição ou o prêmio que acha que merece pelos atos que você cometeu? E, também, quase que invariavelmente, todos se reconheciam indignos de qualquer favor divino, dizendo que para os crimes que haviam praticado, a pena adequada seria a mais cruel e a mais dolorosa, o inferno a que chamavam de Tártaro. Ainda que você ache que mereça o inferno e que, se o receber, isso não o surpreenderá, vindo mais como o esperado prêmio para lhe aliviar as próprias culpas do que como injusto castigo, porventura aceitaria uma outra sentença diferente dessa condenação que você está se dando? Perguntava o terceiro magistrado. Só se existir algo que seja pior do que os tártaros, respondia a maioria dos interrogados. O pior lugar para os culpados, ainda mais cruel do que o tártaro, meu filho, você já está nele. É a consciência de seus erros e a vergonha de os ter cometido. O que Deus está oferecendo-lhe é a sublime oportunidade de você corrigir o mal que foi praticado, em vez de estar em aflições eternas no lugar dos suplícios. Mas isso é possível? Não é possível que o sol nasça todas as manhãs, que o céu volte a ser azul apesar das tempestades que o enegrecem por instantes, que a terra volte a produzir na primavera depois de ter estado coberta pelo gelo que mata toda a vida, que o corpo volte à saúde depois da enfermidade. Por todas estas manifestações, meu filho,
Deus deseja que aprendamos que é possível ser bom depois de ter sido mal, e é esse o convite que Ele lhe oferece no lugar do inferno que você sabe que merece por suas próprias culpas. Você aceita trabalhar no bem para restaurar o mal que foi praticado? E a cena comovedora se repetia sempre, quando as entidades viam brotar um brilho novo no olhar mumificado pela desilusão e pelo tempo desperdiçado no erro. Alguns pediam para beijar as mãos de tão augustos representantes dos deuses, outros ainda não se diziam merecedores da compaixão, alegando que havia muita culpa neles para que nova oportunidade lhes fosse concedida, mas que se isso fosse possível, eles a aceitariam e tudo fariam para corrigir o mal. Esse era o julgamento que o mundo invisível proferia para criaturas naquela condição. O processo, mais do que um amontoado de documentos e provas, era o arquivo de experiências contido em cada um dos espíritos tanto quanto em cada um dos encarnados. A sentença não era proferida pelos magistrados, mas, sim, pelo indivíduo que se apreciava a si próprio. E aos magistrados competia, tão somente, exercitar a misericórdia em nome de Deus. Essa é a justiça do universo, queridos leitores. É a justiça que nos perseguirá para onde formos, a nos apresentar, indelevelmente, a nudez do que somos. Os tribunais celestiais são verdadeiras corteias de misericórdia, nas quais, espíritos sábios e amadurecidos nas tragédias das humanidades sabem avaliar as necessidades da criatura frágil e, aplicando o grau de misericórdia indispensável à sua recuperação, modelam e esculpem a alma aflita para que se transforme em um ser melhor por força do amor e não por ação do ódio ou da vingança. Por isso, querido irmão Acontil, cada nível de evolução tem seus próprios processos específicos de avaliações, mas, em qualquer deles, não espere por um julgamento no qual você se apresente mais como vítima do que como réu. Não pense que juízes inflexíveis estarão esperando-o como carrascos a extraírem, mediante tortura, as afirmativas mentirosas para usá-las como elemento de condenação. Não espere algum tipo de cerimônia faustosa na qual apaniguados e gordos magistrados, investidos da toga negra, venham a esquecer seus próprios defeitos para se arvorarem em sentenciadores dos infelizes. Não. Os que esperam o dia do juízo, como se fossem os inocentes e imaculados seres a aguardarem, dormindo, o momento de serem levados ao paraíso, serão surpreendidos tristemente, diante da celeridade e objetividade desse procedimento. Tolice e ingenuidade que não os livrarão da realidade de terem que enfrentar o filme de sua própria vida, de seus próprios pensamentos mais ocultos, dos gestos de amor, de renúncia, de sacrifício, de coragem no bem, tanto quanto de seus sentimentos mais pervertidos, mais mesquinhos, de suas ideias mais vis, de suas palavras mais torpes, como se uma testemunha oculta registrasse não apenas as aparências dos atos ou condutas, mas, além disso, toda a essência dos pensamentos e sentimentos que geraram os comportamentos. Como espíritos imortais, não imaginemos os tribunais celestes como cortes de acusação ou como dispensadoras de punições. Esses são os tribunais humanos, por falta de outros recursos na averiguação da verdade real. Os tribunais de Deus são casas de despertamento, hospitais da consciência, onde espíritos generosos, em nome da bondade do Pai, são os dispensadores do sublime remédio que salva da loucura, da insanidade espiritual aqueles que se descobrem mais culpados do que os que perseguem, o sublime remédio da misericórdia. São templos sublimes onde estaremos sempre como réus e juízes, encarcerados e carcereiros. Os magistrados do amor farão os papéis de médicos da alma e enfermeiros da bondade, a conduzirem nossa ignorância aos caminhos retificadores do esclarecimento e não aos antros pervertidos e fumegantes do inferno. Procure entender isso enquanto você não tem que assistir a sua vida passar nos mínimos detalhes depois que seu corpo perecer. Enquanto seu corpo tem vida, comece a ser aquele que retifica e esclarece, corrige e coopera no bem. Sabendo que essa é a lei da vida, você saberá como agir enquanto é tempo para que as boas atitudes sejam as únicas advogadas decentes e eficazes do seu caráter frágil e em crescimento. De qualquer forma, desse tribunal,
desse juízo você não escapará, ainda que pense que seu espírito vai ficar dormindo por um tempo depois que a morte destruir seu corpo. 29. O julgamento de Marcus. Depois de longa espera, perdido entre a surpresa dramática de seu encarceramento e a agonia de estar, agora, revelado perante aquele magistrado, restava que Marcus se apresentasse ao salão onde lhe seriam tomadas as informações como o que aconteceu com os demais. O pior era o fato de que ele não tinha ideia nenhuma do que cada testemunha havia falado a seu respeito nem possuía condições de avaliar como melhor se conduzir perante aquele que, agora, deveria ser quem o julgaria. Conduzido à presença do nobre magistrado, procurou manter o ar de importância de sua condição, confiando que uma certa dose de ousadia o ajudaria a lembrar à autoridade a sua condição de romano, de importante ou de rico representante da casta mais respeitada da sociedade. No entanto, apesar de sua empáfia, de sua arrogância, o seu estado denotava sua deficiência geral, a condição de um indivíduo que se sabia em débito com a lei, com a verdade e com a correção de proceder. O velho orgulho, contudo, dava sinais de sua existência, mantendo os padrões de pensamento viciosos daquele homem que só crescera no corpo, esquecendo-se de se tornar adulto no espírito. Colocado diante do julgador, cujo coração vinha navegando nos mares revoltos da repulsa diante de todos os fatos constatados, mas que buscava a serenidade indispensável para cumprir seu papel de forma consciente e responsável, Sérvio Túlio começou o interrogatório, sem olhar para o réu, mas percebendo sua aparência desafiadora. Quanto ao senhor, quais são as suas argumentações sobre os fatos em si? Ora, nobre magistrado, repito o que já lhe informei. Sou aquele que é vítima de um complô de pessoas inescrupulosas que eu ajudei, que assalariei dentro de minha casa e que, não satisfeitas em matarem minha primeira esposa, agora pretendem acabar comigo. Senhor Marcus, quero adverti-lo de que, mais do que os crimes que já pesam sobre a sua pessoa, mentir perante um magistrado romano no exercício de suas funções divinas é a mesma coisa que fraudar os deuses que nos protegem, consistindo em um outro crime, cuja punição será mais dolorosa do que a das outras penas. A sua posição de rico patrício não impedirá que tal justiça seja feita. Observando que Sérvio Túlio não se permitia intimidar, Marcus procurou assumir o tom mais íntimo, não sem antes relembrar ao magistrado as antigas relações de amizade e os contatos que já haviam tido outrora. Veja, nobre juiz, trazemos em nosso sangue as mesmas tradições que nos permitiram o entendimento no passado, que me franquearam a intimidade de sua casa, onde era recebido sem objeção e onde sempre pudemos nos entender diante das dificuldades que enfrentávamos nos problemas da justiça e das melhores decisões. Percebendo a tentativa do réu em criar-lhe embaraços na aplicação da isenção, através da sutil lembrança dos pretéritos compromissos de cumplicidade, Sérvio Túlio levantou o rosto dos documentos que tinha diante de seus olhos e, com voz firme para que todos escutassem, respondeu, sereno, nobre Marcus, nosso passado nada tem a ver com o que estamos discutindo. Aliás, julgava-o digno de minha intimidade e, quando sua opinião se fazia importante, realmente, tivemos ocasião de nos entender sobre as questões do mundo, acreditando eu que tal privilégio fosse entendido como um voto de confiança de um magistrado romano em um outro romano que pensava digno de tal deferência. No entanto, desde a fatídica ocasião em que, por desejar acelerar os processos de punição, estiver em minha residência a cobrar providências de assassínio e vingança, fiz questão de romper com a sua pessoa todos os vínculos de intimidade que pudessem fazer parecer que minha independência de julgamento estava, na verdade, dependente de suas pressões, de seus presentes ou de suas influências materiais. Assim, por todas as palavras que neste instante sua boca profere, reconheço o acerto de minha conduta ao expulsá-lo de minha casa, declarando mal-vindo em quaisquer ocasiões, tal a indignidade de suas conclusões acerca de minha pessoa e das possíveis fragilidades de meu caráter. Se sou um ser cheio de equívocos, como não os faltam nesta cidade, estarei prestando contas aos seres que me garantiram a posição de magistrado nesta corte,
réu da minha própria consciência, coisa que não costuma acontecer com os demais romanos, principalmente com os de melhor nível, cuja consciência moral está em piores condições do que a cloaca máxima. Percebendo que sua posição piorava a cada momento, Marcus se viu atarantado, sem saber como agir. Observando-lhe o mutismo, Sérvio voltou a perguntar: o senhor já esteve em uma reunião de cristãos, no cemitério da Via Nomentana? Acabrunhado com a pergunta direta, Marcus procurou afirmar a sua inocência, dizendo: sim, uma vez, quando fui compelido a ali comparecer para desvendar uma situação que me prejudicava, a fim de denunciar os seus participantes ao governo da cidade, como o fiz, prestando um serviço ao nosso imperador, que muito tem feito para punir os que pertencem a esta seita cristã. Sobre a morte de Domício, o que o senhor tem a declarar? Ora, sou inocente, nada fiz. Sobre o sequestro de seus 2 filhos, o que tem a declarar? Eu não tenho filhos. Gritou ele, descontrolado, aqueles monstros são filhos de Licínio, como ele mesmo confessou perante o Senhor. Sobre o exílio desses 2 meninos, filhos de Licínio como você diz, qual é a sua alegação? Nome dado ao principal sistema de esgoto subterrâneo implantado em Roma. Eu não sei o que aconteceu com eles, já disse. Sobre o testemunho de Serapis, de que ambos foram amantes e que mantinham um local para os encontros amorosos, dos quais decorreu a gravidez da serva. É uma louca querendo meu dinheiro, fazendo chantagem. Sobre o testemunho de Lélia, que afirma tê-lo visto na casa de Serapis, carregando um embrulho e saindo apressado do local. Ora, meu senhor, isso é pura invencionice de quem tem raiva de mim por ter pedido a sua condenação como culpada pela morte de Drusila, coisa que se tivesse acontecido mesmo, nos teria evitado todo este tormento de agora. Melhor que estivesse morta já há quase 10 anos. Vendo a crueldade e a frieza do depoente, que ainda não atinara para a condição de réu que assumira em toda a trama que se desvendara, Sérvio Túlio terminou o interrogatório indagando, e sobre o depoimento de seu servo de confiança, daquele que você mesmo trouxe aqui para livrá-lo das acusações e que, diante da verdade, não se acovardou e revelou todos os fatos, o que você tem a dizer? Que é um ingrato, que comeu do melhor, que se beneficiou de minha riqueza e que, agora, vendo-se em uma posição de importância, talvez tenha se permitido vingar-se de alguma mágoa que carrega, da inveja de ser apenas um empregado que pode prejudicar o seu patrão. Bem sabe o senhor, nobre juiz, como são as classes inferiores, quando estão na situação de poderem causar dano aos seus benfeitores. Não se sabe o que vai na alma humana nestas horas, mas, com certeza, o despeito, a ambição, a alegria de fazer mal aos que estão acima deles é um poderoso estímulo para que se aproveitem dessa ocasião e mintam para livrar o próprio pelo, como se fossem inocentes criaturas, singelos cumpridores de ordens desumanas, partidas dos seus superiores. Essa é a única forma de entender o que se passou aqui, com esse infeliz bandido, traidor de minha confiança. Terminou de falar, trêmulo, gaguejante, aparentando descontrole e desespero. Escutando-lhe as palavras, o magistrado deu por encerrado o interrogatório e determinou que, no dia seguinte, todos os 4 componentes daquele julgamento fossem trazidos à sua presença para que escutassem a sua deliberação. Marcus foi reconduzido à cela que ocupava e os demais, apreensivos, não sabiam o que os esperava. Afastados os envolvidos, encerrou-se o juiz em sua sala de trabalhos para meditar sobre todos os detalhes daquilo que, a começar em uma querela sobre a guarda de uma jovem, tornará-se a ponta da meada, a elucidar tantos crimes, ocultos pelos interesses mesquinhos da alma humana, pelas lutas de poder, pela deficiência do senso moral naquela sociedade de podridões recobertas por mármores raros. E o que acontecia em pequena escala nos ambientes privados, a envolver um senhor e seus servos mais pequenos, certamente se reproduzia em escalas mais volumosas nos níveis superiores da administração, onde a astúcia e a maldade tinham que ser refinadas e onde o poder era de vida e de morte.
O pensamento de Sérvio viajava sobre as questões filosóficas da vida, a imaginar a responsabilidade dos políticos que se apresentam como representantes do povo, mas que, sorrateiramente, às suas costas, manipula, vende, compra, corrompe para que sua estadia no poder lhe renda os dividendos materiais que lhes forneça uma velhice honrada. Quantos não morreram nas carências, nas dificuldades, nas lutas e na ausência das menores oportunidades para que apenas um espertalhão e oportunista pudesse conquistar a sua aposentadoria tranquila? Ali, diante de seus olhos, estava a teia das ignomínias. A morte de Drusila, envenenada, a morte do funcionário da fazenda, envenenado, a acusação injusta de Serapis e a igualmente injusta prisão e a quase condenação de Lélia, a morte de Licínio, martirizado injustamente, a morte de Domício, envenenado, o sequestro dos 2 meninos e seu destino incerto, a sua aproximação do culto cristão, o jogo de interesses e as tramas de bastidores que redundaram na prisão de Cláudio Rufus e Décio, na prisão e execução de Policarpo e na desgraça de outros tantos, o esforço de se incriminar Lélia novamente, e tudo isso pesava principalmente sobre Marcus e, em segundo lugar, sobre Serapis. Em relação a Marcus, estes seriam os delitos conhecidos, sem se falar ou cogitar dos outros que não estavam visíveis, fruto de sua conduta naturalmente corruptora, caprichosa e interessada no comando das coisas segundo seus desejos caprichosos. Com relação a Serapis, a longa lista de sofrimentos e seu histórico de atendimento a crianças miseráveis se levantava a seu favor a indicarem uma certa punição para seus interesses asselvajados. Afinal, nenhuma vantagem conseguira e terminara por ver aumentados os seus prejuízos. Além do mais, sobre Marcus pesava a sua condição de patrício, da qual se esperava uma conduta que pudesse servir de exemplo para os menos aquinhoados, como mandava a antiga tradição patriarcal, herdada dos ancestrais. Lélia e Tito se apresentavam como criaturas úteis aos interesses de Marcus, a manipular suas vidas como um predador que se diverte com sua presa, apavorando-a antes de devorá-la. Seu pensamento organizava as deliberações que se tornariam definitivas a partir de sua decisão, como permitiam as leis e costumes de seu tempo, não sem antes se preocupar com a melhor opção, a que pudesse fazer a justiça não apenas na questão da pequena Lúcia, mas, sim, na punição de tantos e tantos crimes que se acumulavam e que, até então, pareciam nunca terem existido. A noite correu para ele como se não tivesse existido. A aurora do novo dia assinalava ao juiz o marco de sua própria reabilitação moral perante a consciência de magistrado, que o acusava de indigno representante da verdade pela condenação injusta de Licínio, na teia de interesses que fora traçada pelo patrício romano. Assim, logo pela manhã, Sérvio Túlio ultimou os detalhes da decisão mediante a qual procuraria realizar a punição de todos os crimes e a reparação de todas as injustiças, e rumou para a casa da justiça na qual haviam pernoitado os integrantes desse drama triste que a ele incumbia desvendar e resolver. Por isso, tão logo chegou, instalou-se na sala principal e determinou que fossem todos trazidos à sua presença para que escutassem as decisões inapeláveis. Perfilados e trêmulos os homens, serenas e calmas as mulheres, todos esperavam pela palavra do juiz, rigidamente observados e separados por soldados que mantinham a ordem entre eles, impedindo qualquer tipo de conversa ou ameaça, intimidação ou briga. Marcus, naturalmente, tinha ímpetos de esganar a todos os outros, principalmente a Tito e a Lélia, que, segundo suas avaliações, haviam sido os miseráveis que mais o prejudicaram naquele julgamento. Já entrevia seus passos para depois de sair da corte e de mandar suas amizades mais importantes para vingar-se, tanto daquele juiz insolente que o mandara prender, quanto dos que, como reis serviçais, o fizeram humilhar-se em uma casa de justiça como aquela. Mesmo nessas condições, o pensamento de Marcus não conseguia fugir das antigas formas de proceder, embaraçando-se nas próprias amarras, pensando que as coisas materiais e as posições sociais durariam para sempre em sua vida. Seu estado mental, assim,
apresentava a alucinação própria dos que se encontram no limiar do desequilíbrio geral, afastados da perfeita avaliação dos fatos com a nitidez e o bom senso mais comuns. Não tardou muito para que o juiz desse início à deliberação para a apreensão dos que, finalmente, tinham dívidas a acertar. Depois de adotadas as naturais condutas ritualísticas próprias da reverência aos deuses romanos, notadamente a que simbolizava a justiça, o magistrado tomou a palavra e começou a pronunciar-se. Antes de informá-los sobre seus destinos, gostaria de preferir-lhes algumas palavras que, longe de serem ordens, são singelas exortações para o futuro de suas vidas. A começar de uma disputa sobre uma quase criança, os caminhos da verdade trouxeram à tona toda a trama que foi urdida sobre a vida de muitas outras pessoas. Homens e mulheres morreram, foram torturados, envenenados, crianças foram mortas ou sequestradas, pessoas foram injustamente condenadas, somente para que os caprichos humanos pudessem continuar desfilando suas poses e desfrutando de suas regalias. Não pensem que a mentira poderá prevalecer para sempre e que, ainda que nada disso se tivesse apurado por força dessa casualidade, isso ficaria impune nos tribunais celestes. Nunca se esqueçam de que, se os homens não veem seus crimes mais ocultos, os deuses sabem e os testemunham. E tudo o que aconteceu aqui nestes 2 dias é a maior prova de que a vontade dos deuses era de que a verdade surgisse e a mentira trouxesse os seus nefastos efeitos sobre aqueles que a cultivam. Nunca se esqueçam de que é melhor o reconhecimento do equívoco do que a ira dos deuses a fazer o mentiroso rolar do pedestal de sua pose para a poeira do nada. Por isso, não imaginem que aquilo que escutarão aqui represente a minha vontade pessoal como um imperfeito representante dos deuses na terra. Não. O que vocês receberão é o fruto de seus próprios atos, nos comportamentos que semearam diante da lei que os avalia e os premia ou pune. Eu sou apenas o singelo ajustador que, como um pedreiro, precisa cortar a pedra no tamanho do buraco onde deverá ser colocada, na grande estrutura da verdade que a lei tenta proteger e privilegiar para o bem de todos os cidadãos. E por mais que ricos e pobres furtem ou matem, envenenem ou traiam, que nobres se hostilizem, que miseráveis invejem, que magistrados enganem, que sacerdotes fraudem, que imperadores corrompam, que reis expoliem seu povo, o que importa é que, hoje, cada um de vocês é que está sendo apreciado pelo padrão de suas próprias condutas. Assim, não agradeçam a mim nem maldigam as decisões que se baseiam tão somente naquilo que vocês mesmos fizeram, na mentira ou na verdade que vocês próprios viveram. Depois do introito, Sérvio passou a individualizar sua decisão, para definir o destino de cada um dos envolvidos. Dito isto, considero que Lélia merece as desculpas do Império e desta corte, tanto pela primeira reclusão injusta de anos atrás quanto pelos constrangimentos de agora, já que, em realidade, nada pesa contra sua pessoa e, ao contrário, sua sinceridade e sua correção a tornam digna da mais alta consideração desta corte e de minha pessoa, estimando que todas as mulheres de Roma deveriam espelhar-se em seu perfil para que nossos costumes se purificassem. Com relação a Tito, considero que a sua posição de servo vinculado aos deveres de sua casa e seu amo o obrigaram a manter a posição de obediência, como é da tradição de nossa sociedade, inclusive preservando o patrão de questionamentos que não lhe seriam próprios realizar. Enaltecedora também a sua postura de arrependimento diante de seus erros passados, como envergonhado que encontra a chance de se redimir diante de si próprio, se não corrigindo o mal de antes, evitando que um outro mal ainda mais grave viesse a se consumar sobre a mesma criatura desditosa que lhe recebera as promessas de amor dos tempos juvenis. E como as ações indignas de seu amo estariam, agora, a produzir ainda mais males, considero justificadas as declarações do servo, a romperem o liame de confiança que deverá sempre existir entre ele e seu patrão, para que isso não signifique o acobertamento de crimes e de lesões a direitos muito mais sagrados do que os da fidelidade servil. Quanto a Serapis, considero a vítima de suas próprias ilusões, deixando-se levar pelos apelos da ambição e da carne, mas, apesar disso, assumindo as consequências dessa conduta.
Sua postura ardilosa em relação a Lélia correspondeu a um delito que precisará ser punido para que ela jamais se esqueça de não acusar sem provas e de reparar o dano que produziu através das dores, da vergonha e do medo que causou na antiga companheira de trabalho, salva da morte pelos esforços heroicos daquele que se entregou ao martírio em seu lugar. Desse modo, condeno-a a servir como serva de Lélia por 10 anos, na residência onde antes mantinha os encontros clandestinos com o amante Marcus, residência essa que confisco das posses deste último para entregar a Lélia como indenização pelos sofrimentos que teve de suportar e que passa a lhe pertencer doravante, para sempre. Assim, a mesma casa onde ela serviu como empregada não remunerada aos filhos da sua algoz, agora a receberá como a proprietária a ser servida por Serapis, como sua serva. Declaro Lélia a tutora vitalícia de Lúcia, que se responsabilizará pela sua criação e pela administração de um legado de 5 grandes sestércios que lhe será conferido dos bens confiscados de Marcus, para que tenham um futuro sorridente. Quanto a Marcus, como agente destes delitos, direta ou indiretamente, considero o culpado de todos os crimes aqui levantados, reconhecendo que, se pesa em seu favor a circunstância de ser patrício, pesa contra sua conduta de traição da pátria, a de mentir perante os deuses, a de fraudar a lei, a de tentar corromper ou intimidar a justiça, a de produzir mortes e perseguições sem fundamento. Além do mais, sua vida representará um risco para todos os demais romanos, já que sua conduta deu mostras de que estará sempre tentando prejudicar aqueles que estejam em seu caminho. Assim, por todos estes crimes, declaro a sua condenação à morte, com o confisco de todos os seus bens, a repulsa a seu nome e à sua tradição, a maldição dos deuses sobre sua memória, a proibição do culto à sua alma para que possa vagar pelos tártaros e continuar a expungir os crimes conhecidos e os ignorados pelas autoridades. E que se faça constar, em sua sentença de morte nas comemorações do regresso de Adriano que estão em andamento, que fora ele traidor do império até mesmo na condição de cristão, frequentador das reuniões clandestinas proibidas pelo imperador. Mas eu não sou cristão, gritou, insolente, o condenado. Contido com um golpe duro que o soldado presente lhe desferiu para que calasse, escutou do magistrado: você esteve na reunião e confessou isso aqui perante minha autoridade. Isso é o bastante para condená-lo. Se você é ou não cristão, isso já é um problema de sua consciência. Afinal, você também não estava muito interessado em saber se Lélia era ou não a culpada pelo envenenamento de Drusila. Bastava que morresse e isso já lhe serviria. Não há diferença nenhuma. Você morrerá no circo, junto do povo, como Licínio morreu condenado por mim, injustamente, exatamente por sua culpa, Marcus. Tenha a decência de se fazer digno daquele verdadeiro amigo que não poupou a sua vida para salvar a de uma inocente que você queria matar a qualquer preço e que, se lhe fosse possível, hoje mesmo você repetiria a mesma acusação e o mesmo crime de outrora. Você morrerá carregando sobre si mesmo os crimes que cometeu e a mesma alegação que Licínio apresentou, ou seja, a de que era cristão. Seus atos demonstraram que você, livremente, foi a uma reunião dos cristãos. E depois que são presos por isso, todos os que lá estavam dizem que não eram cristãos, que estavam para espionar e delatar, que estavam fazendo um favor ao imperador. Esse é o mesmo caso. Acha você que a lei do império pode considerar essas defesas para inocentar os que a desrespeitam por vontade própria? Morrer como cristão será, apenas, um prêmio para suas mentiras. Já que você viveu sua vida em mentiras, que morra com elas, envolto em mentira também, uma mentira com aparência de verdade. E obedecendo aos rituais normais, deu por encerrada a entrevista do julgamento, dispensando as pessoas, determinando o encaminhamento de Marcus à prisão, declarando a sua incomunicabilidade para que não fosse capaz de produzir qualquer tipo de conspiração, no aguardo de sua oportuna execução, nas comemorações da volta de Adriano da sua última viagem pelo Império. A esse tempo, Lélia e Serapis se abraçavam espontâneas e amigas, felizes pela decisão do magistrado que, segundo elas, foi o mais justo e imparcial possível.
todos foram encaminhados para fora, a fim de que voltassem às suas rotinas diárias. Já na rua, fora da casa de justiça, davam vazão à alegria verdadeira da liberdade, sem se importarem com as novas condições que Sérvio lhes havia estabelecido, entre servo e senhora. A um canto, sem saber o que fazer, estava Tito, também feliz e aliviado, mas aturdido diante da proximidade com Lélia que, em realidade, não o havia percebido fora do recinto. Passados os momentos de êxtase, ambas as mulheres deram-se conta de sua presença discreta. Agora chegara para ele o derradeiro momento de pedir desculpas pessoais à jovem injuriada. Assim que as duas se voltaram para sua figura pequenada, Tito deu o último golpe de misericórdia no próprio orgulho e, aproximando-se de Lélia, disse, emocionado, Sabina, eu não sei o que vai ser de minha vida, agora, mas eu não quero seguir para o desconhecido sem dizer que nunca esqueci e que me arrependo profundamente pelo mal que produzi em sua vida. Eu não tenho ninguém mais no mundo, mas serei capaz de encarar minha solidão se você estender a este miserável pedinte esmola de sua compaixão em uma única palavra, em um único sorriso de perdão. Contendo dificilmente o sentimento, ante aquele desabafo e aquela conduta pública de humilhação sincera, Lélia acercou-se de Tito e, diante dele, abriu os braços para envolvê-lo num abraço silencioso. Ambos choravam convulsivamente. Ele, de vergonha pelos próprios erros e ela, por se lembrar das próprias dores do passado, por se lembrar do filho comum que crescera sob a sua proteção, mas, sobretudo, por agradecer a Jesus ter reencontrado aquele irmão que, no passado, tanto odiara, mas que, agora, cristã convertida, estava tendo a oportunidade de perdoá-lo de verdade. Obrigada por tudo o que você teve coragem de fazer por mim aqui, neste tribunal, Tito. Você salvou a minha vida. E se não tem para onde ir, meu irmão, sinta-se convidado a morar na casa de Décio, a mesma casa que está abrigando Serapis que, doravante, mudará comigo para sua antiga residência, aquela que já nos acolheu outrora, de onde haveremos de reconstruir nossas vidas. Você poderá partilhar de nossa convivência, visitará nossa família e, se lhe servir de algum estímulo para o amanhã, aproveite o tempo para começar a construir com o seu filho os laços que até hoje estão por se fazerem mais fortes. Fábio está crescido, se parece muito com você e, em seu íntimo, sei que ele sempre quis conhecer o próprio pai. Você aceita? 30. Seguindo para frente. A decisão do magistrado recolocou um pouco de ordem naquele caos em que todos viviam, sem falar nas modificações ocorridas junto aos espíritos que se acercavam dos envolvidos na tragédia humana e que, no momento exato, também receberam o auxílio que a misericórdia divina lhes estendia, ainda que não solicitado. Drusila estava alucinada, sentindo-se presa e cada vez mais sozinha nas dependências espirituais em que os liames vibratórios a mantinham reclusa para seu próprio bem. Seus seguidores ou amedrontados colaboradores iam escasseando, cada qual sendo levado à presença daqueles 3 espíritos sábios que faziam às vezes de despertadores da consciência individual para os futuros projetos evolutivos. Presa ao ex-marido, encarcerado de forma rude e sem qualquer tipo de contato com o mundo exterior, seu espírito não entendia o rumo que as coisas haviam tomado, depois de ter edificado todos os passos para a tão esperada vingança de seu ódio. Não entendia ela que os homens planejam seus lances e suas estratégias, mas que, acima deles, e superior à maldade de seus intuitos, vigia a sabedoria do Criador, através da visão serena e lúcida de entidades elevadas que, permitindo que o mal prospere por um tempo, equacionam com antecedência os melhores caminhos para que todos, vítimas e algozes, encontrem neles mesmos os medicamentos necessários ao tratamento de suas feridas morais. Por isso, no momento adequado e, através das ferramentas amorosas, as entidades superiores que, por muito amarem os ignorantes seres em evolução, possuem o governo da vida, intervêm de maneira decisiva a fim de aproveitar as circunstâncias por eles criadas e, longe de permitirem que a maldade ofereça a última palavra,
retiram de todo ódio e de todo mal o ensinamento que melhorará os errados e os maldosos. Algo como o engenheiro que, percebendo a desavença entre dois vizinhos que outra coisa não fazem a não ser destruírem reciprocamente as suas moradias, com o propósito de levar o outro à ruína, planeja a construção de um edifício de grandes proporções no exato local das duas casas velhas que seus moradores estão arruinando por ódio ou vingança mútuas. Naturalmente que as agressões não se acham no rol dos melhores procedimentos. No entanto, nos atentados que vão derrubando as paredes, o sábio construtor encontra